Estudar muito é ruim. Eu vou fazer esse vídeo para ter uma conversa mais focada em 3 pontos específicos que eu queria trazer, que eu estava pensando recentemente. O primeiro deles, na verdade, todo o assunto é focado na noção de maximizar o aprendizado. O que é maximizar o aprendizado? Se você consegue, com a mente da pessoa que estuda matemática, se você consegue reduzir, entender o tempo de estudo, entender a eficiência do estudo ao infinito, você consegue reduzir o tempo de estudo a próximo de zero, tendendo a zero. Então, mais importante na minha cabeça do que você desenvolver uma disciplina cega de estudo, que é estudar o máximo possível, independente de como você faz isso, se você consegue, ao invés disso, desenvolver uma capacidade de estudar com o máximo de eficiência possível, constantemente, você consegue, maximizando a eficiência de estudo, reduzir o tempo que você passa de estudo, ou seja, reduzir o esforço que você passa estudando, de forma que você consegue assimilar o assunto todo até mais do que você assimilaria caso você não se preocupasse com a eficiência do seu estudo. E isso acaba liberando tempo para você passar a fazer na sua vida o que você gosta de fazer, o que você poderia priorizar fazer, ou outras coisas que te agregariam também na sua vida profissional. Eu digo isso na vida profissional, mas assim, também é necessário ter um foco na parte do descanso, ter um foco na vida social, que é uma coisa que a maior parte das pessoas que estudam engenharia, das pessoas que estudam a graduação no geral, tem muito pouca preocupação, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer era justamente esse: estudar muito é ruim. E vamos pensar um pouquinho em por que isso é verdade. Mais uma vez, só deixando claro, isso é com base na minha experiência. Eu estou no nono, vou passar o nono de semestre. Vou passar o nono de semestre de engenharia elétrica agora. E eu acredito que, na maior parte do curso, eu tenha conseguido, através do estabelecimento de uma rotina de estudo constante, passar em todas as disciplinas com folga, sem abrir mão das coisas que eu gostaria de fazer, de ter vida social e de, enfim, fazer uma série de outras coisas, conciliando com tudo o que eu queria, basicamente. Claro que existem altos e baixos, eu não estou dizendo que é tudo perfeito, mas eu acredito que eu tenha coisas a contribuir com essa perspectiva que eu vou te trazer. Então, pela minha experiência, faz sentido você pensar na sua cabeça como um computador. E o pessoal de engenharia da computação, o pessoal de engenharia mecatrônica, aí vai ter que me perdoar um pouco, porque eu vou simplificar muito a noção do hardware do computador. Em essência, você tem um processador, não é uma unidade de processamento, e você tem, dentre outras coisas, unidade de memória. No computador você vai ter uma unidade de memória volátil e uma unidade de memória estável. E o que isso significa na prática? A unidade de memória volátil, ela existe porque a unidade de processamento precisa retirar informações para utilizar com muita rapidez, com muita frequência. Então, geralmente essa memória volátil tem uma velocidade muito maior. Então ela consegue chupar e cuspir informações com muita rapidez. E também tem a memória estável, que é a memória de armazenamento de longo prazo. Geralmente é a memória que é acessada para retirar informações de dentro do longo prazo para a memória de curto prazo, e é aqui que vai haver a conversa do processador com a retirada e inserção de memória para que ele consiga fazer processamentos. Isso é bem simplificado a estrutura de um computador. Seres humanos não são diferentes. Você já deve ter percebido que você tem uma parte de você que lembra das coisas que você fez no curto prazo, das coisas que você utilizou no curto prazo. E essa parte lembra com muito mais facilidade, ou seja, você tem mais facilidade de entrar e de cuspir memória, disso daí, informações, dados. Só que é muito comum você falar, você entender, você ouvir pessoas, conversar com pessoas e tal, e você passa uns 10 a 15 minutos, você se concentra em outra coisa, quando volta você já não lembra direito o que aconteceu. Por quê? Porque, como essa memória tem um espaço limitado, seu cérebro precisa higienizar aquilo, né? Precisa retirar as informações que ele julga que não são importantes e inserir informações que ele julga que são importantes. Então, não sei se você já entendeu onde eu vou chegar, mas o aprendizado tem muito pouco a ver, no longo prazo,
com essa memória de curto prazo, né? Com essa memória de processamento, essa memória volátil, digamos assim. Por quê? Porque você esquece com facilidade. E memorizar é aprender, né? Memorizar é aprender. Eu tenho uma coisa a mais para falar sobre aprendizado, mas isso vai vir logo depois. Então, o que acontece é que geralmente a memória de longo prazo ela tem uma velocidade, ou seja, ela tem um fluxo de dados muito mais baixo, ou seja, você tem mais dificuldade em inserir dados dentro dela e retirar dados dela. Ela é mais devagar. E, como ela é mais devagar, junto com a ideia de que o aprendizado acontece muito pouco na memória de curto prazo, acontece mais na memória de longo prazo, você consegue entender que se você está com o assunto todo acumulado, sei lá quantos meses acumulado de assunto, amanhã você vai ter uma prova. Se você sentar hoje e estudar 8 horas, você provavelmente vai conseguir render e aprender bastante coisa no curto prazo. Mas é bem provável que você vai dormir e amanhã de manhã você já não lembre direito do que você estava lendo e aprendendo. Isso porque você vai ter a prova amanhã. Então, boa parte da memória de curto prazo ainda vai estar engajada com o assunto que você aprendeu. Você ainda não vai ter esquecido tudo que você deveria ter esquecido. Mas a vantagem do contrário, que seria utilizar a memória de longo prazo, é que você não teria que se preocupar muito com o esquecimento. O esquecimento acontece muito pouco na memória de longo prazo. Tem coisas da sua infância que você lembra até hoje. Então, o estudo mais eficiente, pela minha experiência, passa por desenvolver estratégias para engajar o máximo possível a memória de longo prazo. E não necessariamente focar tudo na memória de curto prazo. Como é que você faz isso? Bom, de novo pela estrutura do computador, não é possível você engajar a memória de longo prazo sem engajar a memória de curto prazo. É na memória de curto prazo que você raciocina, que você entende, que você bota a sua cabeça para funcionar. É através dela que o processamento ocorre. Sem ela não há processamento. Então, você precisa usar a memória de curto prazo, isso é indiscutível. Mas o seu foco não deve ser nela. O seu foco deve ser em engajar a memória de longo prazo. Como ela tem um limite na quantidade de dados em uma determinada quantidade de tempo que ela pode assimilar, é bem mais eficiente você separar um tempo de estudo específico, tempo relativamente baixo, digamos 1h30, 2, talvez menos, 1 hora, dependendo do quão confiante você esteja com os assuntos que estão correndo no semestre. Isso 1h30, 1 hora, 2 horas por dia, tá? Todos os dias. A não ser que você esteja, mais uma vez, tranquilo e confiante com o semestre, você pode optar por não estudar no final de semana, nos feriados, enfim. Depende de como sua situação está. Mas, via de regra, é isso. A questão de você estudar periodicamente, com constância, uma quantidade pequena de tempo. Por que isso acontece? Porque isso, na minha cabeça, é o melhor a se fazer. Justamente por conta disso. Você vai ter a chance de engajar a memória de longo prazo mais, ou seja, você vai evitar sobrecarregar esse tipo de memória, e você vai dar tempo para o seu cérebro filtrar aquilo que ele julga importante e esquecer aquilo que ele julga desimportante. Que é justamente isso, dele filtrar o que da memória de curto prazo vai passar para a memória de longo prazo. Dando esse tempo, um dia, e você revisitando os assuntos que você aprendeu, que você estudou no dia anterior, você não só vai estar evitando sobrecarregar a memória de longo prazo, como você também vai estar sinalizando para o seu cérebro: olha, tá vendo esse detalhe de memória que eu estudei antes e estou estudando agora? Olha, se eu estou estudando de novo é porque provavelmente é uma coisa importante, talvez você queira lembrar. Então, o efeito é duplo. Uma das coisas que eu já ouvi bastante, e que eu concordo profundamente, é que, na verdade, o aprendizado ele não acontece quando você está estudando. Ele acontece quando você não está estudando. O aprendizado é a arte de esquecer seletivamente daquilo que não importa. O seu cérebro já está ativamente esquecendo de tudo. Só que quando você sinaliza para ele: olha, eu estudei isso hoje, vou estudar a mesma coisa, o mesmo assunto, né? Amanhã, vou estudar o mesmo assunto amanhã, o mesmo assunto amanhã. Daqui a 4 dias, mesmo que seja de forma inconsciente, mesmo que seja na parte biológica da coisa, você já sinalizou para o seu centro, o cérebro que processa essas coisas, que olha, esse tipo de informação é muito importante. Então não só você vai ter facilidade de segurar essa informação,
como outras informações mais ou menos dessa modalidade, mais ou menos desse assunto, vão ser tratadas com mais importância. Você vai ter mais facilidade, pela minha experiência, de lembrar de assuntos que são mais ou menos correlacionados, né? Matemática, física, química, coisas assim. Então, esse é o primeiro ponto. Estudar muito é ruim. Segundo ponto é a questão da disciplina. Então, partindo do pressuposto que você já desenvolveu a capacidade de estudar todos os dias uma quantidade pouca de tempo, ou seja, evitando se sobrecarregar, dando chance a ter um sono adequado, sem abrir mão da vida social, fazendo as coisas que você de fato gostaria de fazer. Então, se você gosta de surfar, você vai surfar. Se você gosta de jogar videogame, você joga um pouco de videogame, tudo com moderação, claro. Então, partindo do pressuposto que você já tem essa ética de trabalho, essa ética de estudo, no caso, você precisa de disciplina. Por quê? Porque o desenvolvimento dessa ética de estudo vai gerar resultado. E é surreal como as pessoas tomam qualquer resultado que elas obtêm, né, a nível de estudo. Isso acontece com muita frequência, e usam isso de justificativa para evitar ter que trabalhar ou ter que se esforçar ou continuar se esforçando, né, no caso. Então é muito comum acontecer de, pô, velho, eu já aprendi, já estudei esse assunto bastante, eu já tenho ele todo na minha cabeça, então não tem por que eu ir para aula, eu já lembro do assunto todo. Se eu já lembro do assunto todo, por que de fato ir para aula? Ou você só lembra do assunto todo porque você estudou. E você estudou apesar da aula, né? Você estudou mesmo sabendo que teria aula. Então, por que você vai dificultar? Por que você vai começar a se sabotar? Confiando somente nessa única coisa que te dá resultado. Se você pode diversificar já fazendo as coisas que você já iria fazer, né? Teoricamente você já tem que ir para as aulas, teoricamente você já tem que estudar. Estudar não, prestar atenção no que o professor está falando. Então, por que evitar diversificar, né? A questão da disciplina é importante, porque como a ética de trabalho já vai te gerar resultados, é muito fácil você começar a confiar somente nela. E ela só não basta. A ética de trabalho quer dizer a ética de estudo. Ela só não basta. Por quê? Porque você pode ter memorizado e assimilado, e entendido, e estudado de fato, e aprendido de fato todo o assunto que você estudou, né? Mas é através da aula que você vai entender qual é o foco que o professor quer que você dê para o assunto. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai estudar o próprio assunto, a própria fonte que o professor te passou, então livros, coisas assim. Só que o livro não vai cobrar, não vai te ensinar, não vai te dizer tudo o que o professor quer que você entenda. Então é muito comum as pessoas que têm uma ética de trabalho muito boa, que têm uma ética de estudo muito boa, irem para poucas aulas. Quando chega na prova, elas sabem do assunto, mas tem coisas específicas que elas vão sentir muita dificuldade. E quando elas vão olhar, logo depois da prova, ou um pouco depois da prova, né, conversando com os colegas, elas vão perceber que essa dificuldade que ela teve, só ela teve. Por quê? Porque o professor macerou, o professor falou isso em sala de aula bastante. Então, redundância, disciplina. Nunca deixe isso para lá. Por quê? Porque a estratégia de estudo só funciona se você executar tudo aquilo que não é só o estudo que você está fazendo agora, né? Também com a mesma disciplina que você faz na ética de estudo. Eu fico voltando nesse assunto com frequência porque ele é radicalmente importante, ele é muito, muito importante. Você não só tem que estudar pouco, mas com constância, como você não pode abrir mão das outras coisas que você já faz na faculdade, só confiando naquilo que você já faz de estudo. Você tem que também diversificar suas estratégias. Sempre vai ter alguma coisa que você vai perder se você não for para a sala de aula, se você não prestar atenção à sala de aula. E o terceiro ponto que eu queria trazer é a questão do ir além. Então, já é outro nível, né? A maior parte das pessoas tem dificuldade no primeiro, que é estudar. E para mim a resposta é você estudar pouco, não estudar muito, e estudar com constância, não estudar esporadicamente. A maior parte das pessoas nem chega no 2, que é, velho, olha, nem chega no 2, mas quando chega também enfrenta a dificuldade, que é, velho, olha, você já tem uma
uma ética de estudo muito boa. Só não peque nas outras coisas, porque as outras coisas também são importantes. E na terceira, pior ainda. Como é que você vai além? O que que isso significa? A maior parte das pessoas nem pensou nisso, né? É isso que eu acho mais importante. Quando você está estudando engenharia, você não estuda física por física, você não estuda matemática pela matemática. Você estuda o assunto para conseguir aplicar o assunto teórico nas disciplinas práticas que você vai ter no futuro. Isso significa que é importante você espontaneamente, você mesmo, procurar em momentos em que você não está necessariamente estudando, ou em momentos que você está estudando, mas você não está estudando sobre o assunto específico, procurar pensar em como os assuntos que você está estudando e que você já estudou se aplicam naquele contexto, se aplicam na prática. Isso envolve, quando você está assistindo, sei lá, se você estuda engenharia mecânica, se você está assistindo alguma coisa da Fórmula 1, pense a respeito de como termodinâmica se aplica naquele assunto. Se você está em casa e sua rede elétrica falha, você faz engenharia elétrica, pense em como o eletromagnetismo está se comportando naquele momento. Então, e isso vai desde esses exemplos mais simples, que é você literalmente pensar recreativamente sobre a coisa, até ver documentários, pesquisar mais sobre o assunto. Isso é uma coisa que a maior parte das pessoas meio que já faz sem o interesse de ir além, né? Então, se você faz engenharia mecânica, você naturalmente tem uma inclinação a gostar de carros, ou de aviões, ou de motos, coisas assim. Se você faz engenharia elétrica, também tem uma série de coisas que você é esperado gostar, né? Talvez computadores, ou talvez, enfim, projetos elétricos, como subestações que funcionam, essas coisas assim. Mas o ponto vá além, tentando empregar aquilo que você está aprendendo na sala de aula no assunto que você está pensando, de forma a já tentar desenvolver uma intuição sobre aquilo que está acontecendo, de forma que quando você for ter as aulas práticas, ou as aulas práticas não, mas as disciplinas mais avançadas, você meio que já sabe, ou meio que já intui as coisas que estão acontecendo ali, porque a base já é suficiente para você começar a intuir o que está acontecendo nas coisas que você vai estudar, e você já vai ter mais ou menos claro as coisas que você não compreende sobre o assunto e precisa da aula para compreender, e as coisas que você meio que já compreende. A moral da história é que, desses 3 pontos, é que, na verdade, o estudo é uma questão de constância, disciplina e vontade. Constância, de manter a estratégia de estudar pouco com constância. Disciplina, porque você precisa garantir que você está fazendo tudo, não somente o mínimo. E vontade, que é ter a curiosidade interna de correr atrás mais sobre o assunto que você está se desenvolvendo para ser um profissional da área específica. Na minha cabeça, esses são os princípios fundamentais do estudo, e é isso que me faz conseguir aprender todo o assunto que eu preciso com muita tranquilidade. E se você tentar aplicar isso na sua vida, mesmo que você aplique, sei lá, 20, 30, 40%, mesmo que seja muito pouco, já vai gerar um resultado. Recomendo que você comece, porque só o ato de começar, às vezes, já implica num resultado tão grande que você começa a compreender a importância da coisa. É isso aí. Se você gostou da dica, fique à vontade para comentar se você tem alguma dificuldade específica a respeito da sua rotina. Vai que você trabalha há muito tempo e você não tem nenhuma hora para estudar. Ou então, vai que você tem dificuldade com o sono. O sono é importante para o estudo, né? Ou para o aprendizado. Vai que você tem alguma dúvida específica e você quer discutir a respeito, ou você quer entender como é que isso se aplica no seu caso. Fique à vontade para comentar. E se você conhece algum colega que talvez consiga ou precise melhorar em alguma área, pega esse vídeo e mande para ele. É importante. Eu estou aqui para tentar fazer a diferença na vida da maior parte das pessoas que estudam engenharia. Valeu!